Bem-vindos ao Holomorph. A China é um país muito grande e existem muitas línguas faladas lá. Espera, você não sabia disso? A China tem muitas línguas. Mas o governo chinês faz a mesma coisa que o governo italiano e o francês faz muitas vezes. Falar que são só dialetos da língua oficial, da língua da capital, que é outra língua. Mas na China existem várias línguas mesmo. E uma dessas línguas, a segunda mais famosa da China, é o cantonês. Então hoje, prepare a sua garganta para nós falarmos do cantonês, esse irmão ou primo do mandarim. E a gente vai comparar os dois um pouco também. Antes de começar, eu vou falar da escrita. Porque enquanto na China, né, República Popular da China, normalmente se usa os caracteres simplificados, aqui está escrito cantonês, com o alfabeto, os caracteres simplificados. Em alguns lugares, como em Hong Kong, Macau, Taiwan, se usam os caracteres tradicionais. Está escrito a mesma coisa nesses dois. Em cantonês, por ser falado em Hong Kong e tal, também é muito costume se usar o alfabeto tradicional e não o simplificado. Para esse vídeo eu não vou usar nenhum dos dois, eu vou usar o alfabeto românico, romanizações dessas duas línguas, porque fica mais transparente, porque os logogramas não são transparentes foneticamente. Então, se você quiser saber mais do que é um logograma, tem vídeo sobre, vai lá ver. O cantonês é falado, entre outros lugares, na província chinesa de Cantão. E é por isso que tem esse nome, cantonês. Mas também é falada em Macau, em Hong Kong. E o total de falantes é de mais de 80 milhões. É uma língua muito menor comparada ao mandarim, mas mesmo assim é uma língua consideravelmente falada. O cantonês é uma língua da família sino-tibetana, que é uma família que inclui essas línguas da China e o tibetano, obviamente. Mas o ancestral comum do cantonês e do mandarim é muito mais próximo do que o ancestral dessas línguas e do tibetano, certo? Então isso faz com que o mandarim e o cantonês sejam línguas próximas. E existem várias outras línguas na China, como o Hakka, o Min, o Wu. Mas esse vídeo é sobre cantonês. Um dia eu quero falar das línguas da China só. Mas, apesar de serem próximas, o cantonês e o mandarim são mutuamente ininteligíveis. Eles não são mutuamente inteligíveis. Significa que os falantes de uma não entendem os falantes da outra e vice-versa. Quem fala mandarim só não entende quem fala cantonês não entende quem fala mandarim. Porque são línguas totalmente diferentes. Essa diferença se dá em praticamente todos os níveis. Níveis fonológicos, níveis sintáticos, níveis morfológicos, todos os níveis. E uma coisa que já é impactante em relação à nossa língua, mas que é a mesma coisa que no mandarim, é em relação às consoantes aspiradas e não aspiradas, ambas surdas, que eu já falei nesse outro vídeo aqui. Mas basicamente o cantonês não contrasta as plosivas sonoras e surdas como nós fazemos, b e p. Ele contrasta as surdas e as surdas aspiradas. Então nós temos p e p. T e T, K e K. Mas nota que a romanização dos sons surdos, P, T, K, é feita com B, D e G, quando são aspirados, P, T, K, são romanizados com P, T e K. Ok? Ok. E outra diferença a respeito das plosivas é que elas podem aparecer no fim das sílabas. Porque no mandarim, as sílabas ou acabam em vogal ou acabam com sons nasais como n e n, mas nunca com m. E o m é outro som que também pode acabar uma sílaba no cantonês. Então as sílabas em cantonês podem acabar com p, t, k ou m, diferente do mandarim. Bom, alguns sons que a gente encontra são o m, o n, e o n tem uma questão interessante, porque os falantes tendem a realizá-lo como l, que neutraliza com o próprio fonema L. Claro, quem fala mais formal e tal, eles tendem a usar o N. Nós temos o N, o T e o T. O mandarim tem esses, mas o mandarim ainda tem a versão retroflexa, que o cantonês
perdeu. Nós temos também o F, o S, o Y, o W e o H. E o cantonês também apresenta uma diferença de prolongamento, de quantidade das vogais. Sendo que uma vogal longa é diferente de uma vogal curta, assim como no latim. Mas há linguistas que preferem analisar isso no cantonês como uma mudança de timbre, porque as vogais longas normalmente têm um timbre diferente das vogais curtas. Isso aconteceu no latim também, e isso se desenvolveu nas outras línguas românicas, como por exemplo a diferença em E e E, O e O. E para exemplificar isso no cantonês é que o E curto é E, enquanto o E longo é E. Ele é aberto e longo. Então alguns linguistas preferem tratar isso como uma diferença de timbre, e essas com timbre diferente também são longas, do que como um contraste só de longa e curta. Quando eu falei no início para você preparar a garganta, foi não porque tem muitos sons glotais e faringeais, mas porque eles vão ser necessários para cantar, de certa forma. Na verdade, isso renderia uma etimologia popular muito boa para cantonês, vindo de cantar, porque o cantonês ele tem um tom a mais que o mandarim, então isso totaliza em 6 tons, que são usados hoje em dia, e esses 6 tons são difíceis. Então o cantonês atual tem 6. Tem um tom alto, um tom ascendente, um tom médio, um tom baixo descendente, um tom baixo ascendente e um tom baixo. Eu acho esses tons muito difíceis e ainda vem a sand de tons que depende do tom que vem antes e é horrível. É uma das coisas que eu acho mais difíceis ao aprender cantonês para alguém que não fala uma língua com tons. Eu ainda quero fazer um vídeo só sobre tons, porque é uma coisa muito comum até entre línguas. E o tom, mais ou menos explicando para quem não sabe, é quando, por exemplo, eu pego uma palavra como ma, se eu digo ma, isso muda o significado da palavra. Mas mesmo os sons sendo totalmente diferentes dos do mandarim, nós temos muitas semelhanças, principalmente morfológicas, por exemplo, porque nós não temos marcação de gênero, não temos marcação de número, da mesma forma, nós não temos marcação de tempo verbal, por exemplo. Essas marcações normalmente são dadas com advérbios, e advérbios como agora, amanhã, depois, enfim. E nós temos também palavras que são usadas para contar coisas. Eu isso acho uma coisa muito interessante, eu quero muito fazer um vídeo sobre isso. Mas elas são diferentes das do mandarim também, normalmente no cantonês, ou a mesma tem usos diferentes. Quanto à sintaxe, e agora em relação à ordem das palavras, a ordem básica da oração, o cantonês é SVO, como a nossa. A ordem normal é sujeito, daí o verbo, daí o objeto. E o mandarim também é assim, mas uma diferença do mandarim, por exemplo, é a posição do objeto indireto. Por exemplo, em mandarim, nós diríamos uma frase com o objeto direto antes do objeto direto. Como se diz no inglês, por exemplo, I gave her the book. Sendo que o objeto indireto está antes do objeto direto. Enquanto no cantonês é o contrário. O objeto indireto vai depois do objeto. Então ao invés de dizer eu dei a ela o livro, seria eu dei o livro a ela em camponês. E várias outras construções específicas também são muito diferentes daí, com ordens totalmente trocadas. E isso é muito importante se você já souber mandarim e quiser aprender cantonês ou vice-versa. Não basta só você traduzir palavra por palavra. Você vai ter que adaptar a sintaxe também. Alerta! Praticamente todos os sons provavelmente serão ditos de forma errada. Para tons mais corretos, procure o falante de cantonês e o de mandarim mais próximos. Bom, vamos ver agora alguns exemplos. Os tons do mandarim normalmente são representados com diacríticos, apesar de que podem ser representados também com números. E os do cantonês normalmente são representados com números, apesar de que podem ser representados também com diacríticos. Vamos ver a palavra para China em ambas as línguas. Em mandarim é assim, algo como Zhongguo, enquanto em cantonês é muito parecido. Mas note que não só os tons são diferentes, mas no cantonês nós temos essa vogal K, que sobrevive no final, enquanto o mandarim perdeu. Então essas são duas palavras que são muito parecidas, mas como eu disse, o vocabulário é muito diferente e a gente vai ver um pouquinho dessas diferenças mais pra frente. Agora vamos ver, por exemplo, a palavra professor, que em mandarim é shifu.
que provavelmente irritam. Mas em cantonês, também com os tons diferentes, nós temos esse sh como si. E essa é uma das muitas correspondências que nós temos entre mandarim e cantonês. Às vezes é possível adivinhar como uma consoante é em uma e como é na outra, ou às vezes até o tom. Porque como as línguas passam por processos padronizados de mudança de som, como eu já falei em outros vídeos, como aquele da Lady Green, às vezes as correspondências são muito regulares. Próximo exemplo, nós temos a palavra ônibus, do carro, se você for de Portugal. Que em mandarim é comum usar essa palavra Gong Chi. Deve ter sido horrível isso. Desculpa, falante de mandarim. Mas é uma palavra nativa chinesa, montada com palavras em mandarim. Mas em cantonês é muito comum que se use essa palavra basi. Provavelmente também com sons errados, mas que vem do inglês bus. Porque é muito comum também, apesar de que também ocorre em mandarim, até certo ponto, mas é muito comum em cantonês nós temos palavras emprestadas do inglês. Basi vem de bus. E às vezes, mesmo que nós tenhamos o mesmo caractere, ele pode ser duas coisas diferentes. Ele pode se representar duas palavras totalmente diferentes em cada língua. Por exemplo, em mandarim, essa palavra é rou, enquanto em cantonês é yuk. Tons diferentes, óbvio, mas palavras totalmente diferentes. Isso é carne. Então, essas duas palavras diferentes não necessariamente são uma importada e outra nativa. Às vezes as duas são nativas. Os pronomes do cantonês são o seguinte, com tom totalmente errado. O, nei, keoi, odei, odei, keoi, dei. Então note aqui que nós temos conspirada e nós temos aqui surda. E esse, como você pode perceber, primeira, segunda e terceira pessoa são iguais. E depois nós temos esse marcador, contador de plural. E praticamente a mesma coisa acontece no mandarim, com outros tons, mas ainda assim os pronomes são muito diferentes. De wo para wo, de nei para ni, são muito parecidos. Mas a terceira pessoa é totalmente diferente. E apesar do mandarim usar o mesmo esquema de formação das pessoas do plural, a palavra que adiciona esse valor de plural é outra. O morfema que faz isso é outro. E se você gostou desse vídeo sobre uma das línguas da China, pelo menos saber um básico sobre elas, curte esse vídeo, compartilha nas redes sociais, segue também o Alomorph nas redes sociais para você receber. Segue também o Alomorph nas redes sociais, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber notificação de quando sair vídeo novo, comenta qualquer coisa embaixo, qualquer dica, qualquer comentário, qualquer pergunta. E como sempre,